Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Samuel Bonicontro, jornalista, e aqui nós falamos de futebol e outros temas mais. Esse é o segundo vídeo aqui do YouTube e o primeiro de 2026. Curte, comente e compartilhe com os amigos, me ajude aí a divulgar o meu mais novo canal. E o assunto de hoje, o assunto que nós vamos abordar hoje aqui no nosso canal, o título, que eu coloquei aí no vídeo acabou sendo A Fé em Jesus Cristo na Premier League. Eu não coloquei o título que eu queria colocar, A Volta de Jesus na Premier League, porque poderia causar dupla interpretação por causa do Gabriel Jesus, né? Então eu decidi colocar o título aí que eu coloquei e explicar no vídeo. Ah, Samuel, mas você vai falar desse tema, vai misturar esse tema aí com futebol? Vou misturar. Eu trabalhei muito tempo em televisão e na televisão eu aprendi a ser laico, mas aqui é o meu canal e aqui eu posso expressar livremente a minha fé e aquilo que eu acredito. Então hoje nós vamos falar sobre essa história que vem gerando curiosidade e alegria nos cristãos relacionada à grande quantidade de jogadores da Premier League que têm expressado a sua fé em Jesus. Nós vamos começar falando sobre o time do Arsenal. O Madueke que deu a entrevista para a Premier League recentemente, e ele disse nessa entrevista que os jogadores do Arsenal, alguns jogadores do Arsenal, cerca de 10 jogadores, se reúnem antes dos jogos. Obviamente também devem se reunir em outras oportunidades, que não estejam envolvidos ali com partidas do Arsenal, que é o líder da Premier League. Mas o Madueke falou que antes das partidas esses jogadores se reúnem e eles oram um pelos outros, e há ali também a leitura da Bíblia, Inclusive é um grupo de WhatsApp desses jogadores chamado Irmãos em Cristo. Ok. Nós vimos recentemente o Gabriel Jesus fazer um gol, levantar a camisa, eu pertenço a Jesus, entre outros jogadores do Arsenal também, que tiveram atitudes parecidas ao marcar gols com a camisa dos Gunners. Nós temos também o Jeremy Doku, ponta esquerda do Manchester City, que se converteu recentemente e tem dito que quer estar pronto quando Jesus voltar. E um outro jogador que aí não é da Premier League, mas que eu faço questão de citar aqui pela quantidade de vezes que tenho observado ele expressar a fé dele em Jesus nas redes sociais, é o jovem atacante Endrick, que agora recentemente ganhou uma oportunidade no Lyon, depois de perder espaço no Real Madrid. O Endrick que ainda acredita aí com a vaga na próxima Copa do Mundo. Bom, nós vivemos tempos difíceis, vivemos tempos onde as pessoas desconfiam de tudo, inclusive da fé alheia. Então, se for para entrar no mérito aqui dos jogadores que realmente se converteram, ou dos que só se converteram da boca para fora, não tem como entrar nesse mérito, porque simplesmente eu não acompanho a vida íntima desses jogadores, a vida pessoal deles, e muito menos aquilo que passa no coração de cada um. Isso aí é uma situação que, infelizmente, as pessoas hoje em dia elas julgam, mas elas têm que olhar para o próprio umbigo. Inclusive, um outro detalhe que eu queria compartilhar com vocês, antes de entrar um pouquinho mais nesse tema específico dos jogadores na Premier League que têm expressado a sua fé em Jesus e qual a importância disso, eu gostaria de compartilhar um pensamento que eu tenho aqui, e eu não sou especialista, eu não sou pastor, eu não sou bom pregador, então eu estou simplesmente expressando a minha opinião baseada na fé que eu tenho. Inclusive, se vocês querem
sugestões, duas boas sugestões de pessoas para vocês seguirem nesses dias. Daniel Lopes, pastor, que ele tem participado quase que semanalmente do Inteligência Limitada, do Vilela, que provavelmente a maioria de vocês deve conhecer. E o Sandro Rocha, que principalmente os homens aí vão conhecer, os homens que gostam muito aí do filme Tropa de Elite, como eu, Sandro Rocha, que fez um papel maravilhoso no Tropa de Elite. E ele também fala diversas coisas relacionadas à fé que ele tem e aos tempos que nós vivemos. O Daniel Lopes, ele é um pastor que ele prevê aquilo que vai acontecer, mas não baseado em revelação. E aqui não é uma crítica, tá? É somente um perfil do Daniel, em que ele fala, por exemplo, vai acontecer a situação X baseado nos estudos dele. Ele fala muito que estuda o passado e observa o presente, que assim ele encontra respostas no futuro e ele acerta muitas das previsões que ele faz. Repito, previsões essas baseadas somente em coisas e em fatos que ele estuda e não em questões de revelação, como acontece com outros pastores. Enfim, isso aí, mais uma vez digo, é o perfil do Daniel Lopes, não é uma crítica nem ao Daniel Lopes, nem aos pastores, que muitos sim são usados por Deus para transmitir revelações a respeito do futuro. Enfim, mas eu gostaria de compartilhar aqui e desmistificar, ou pelo menos emitir a minha opinião desmistificada, e onde eu vejo que nós vivemos um momento de falso moralismo muito grande. Falso moralismo impera. Aqui no Brasil, então, sensacional, né? E as pessoas, quando você vai falar algo a respeito de Jesus, principalmente, tenham elas crença ou não, elas automaticamente olham para a sua vida e elas questionam coisas na sua vida, comportamentos, padrão de vida, algo que ela tenha visto em você que talvez não compactue com aquilo que você esteja dizendo. E algo que eu aprendi a desmistificar, inclusive vi um vídeo maravilhoso do Sandro Rocha sobre isso, é que nós seremos seres imperfeitos até que Jesus venha. O nosso papel e o nosso dever é lutar para sermos cada dia melhores em cada aspecto da nossa vida. Mas nós vamos cometer os nossos erros, nós temos os nossos defeitos e as nossas lutas, tanto pessoais quanto espirituais. Então, a importância, agora entrando no tema, a importância desse crescimento, e nós sempre tivemos jogadores evangélicos, né? Tem até aquela expressão famosa dos atletas de Cristo aqui no Brasil, mas acho importante e sempre senti falta do posicionamento dos jogadores de uma forma clara e explícita, obviamente, dos jogadores que professam essa fé, relacionada, um posicionamento relacionado à volta de Jesus, que é a principal coisa. Então, eu sempre observei nos jogadores cristãos um comportamento de agradecimento a Deus nas vitórias, ou citações bíblicas e de Deus até em momentos difíceis, de derrotas, e nada contra isso. Mas sempre senti falta desses jogadores que, principalmente esses que têm tanta relevância e tanto alcance por meio das redes sociais,
de um posicionamento claro e verbalizado a respeito da volta de Jesus, que é uma situação iminente. Eu criei esse canal aqui muito para dar a minha opinião sobre as coisas. Mas a volta de Jesus, ela não é uma opinião. Por isso que eu sugeri a vocês ouvir o Sandro Rocha e o Daniel Lopes, porque eles trazem, naquilo que eles têm visto, e principalmente o Daniel Lopes, que é um cara sensacional do ponto de vista de estudo. Ele não é um teórico da conspiração, ele é um cara embasado. Mas eu gosto muito de ouvir esses dois e é inegável o momento que nós estamos vivendo. Essa foi uma crença que eu sempre tive e já passou da hora, há muito tempo, de que a gente bata mais nessa tecla. Porque parece que nós, cristãos, nós estamos fingindo demência para tudo que está acontecendo. E a coisa é tão escancarada, tá tudo tão escancarado, que até mesmo aqueles que acreditam em Deus e em Jesus, acreditam num céu, mas não são tão ligados nessa crença da volta de Jesus, até essas pessoas já perceberam o que está acontecendo, mas elas continuam fingindo demência também para tudo isso que tem acontecido. Eu, nos últimos anos, vivi muitos conflitos por ouvir muitas coisas, muitas teorias, né? Cada igreja, por exemplo, tem a sua visão escatológica de como o mundo vai chegar ao fim e, consequentemente, o início do novo mundo com Cristo. Mas observo que as pessoas, elas se prendem demais na preocupação das coisas que vão acontecer e em querer vencer debates como calvinismo versus arminianismo, para citar um exemplo. E há esse desejo cada vez maior, principalmente de alguns pastores, né, e alguns cristãos que gostam de estudar, em estudar cada vez mais aquilo que é voltado para a visão daquilo que eles acreditam. E meio que estamos esquecendo do principal, que é preparar a nossa vida para o encontro com Jesus. E aí, quando esse discurso ele começa, você que está aí do outro lado e que chegou até esse momento do vídeo e que pensa assim, cara, vai falar o quê? Você quer falar para eu começar a frequentar uma igreja? Ir à igreja faz parte do combo, mas erroneamente as pessoas colocam como a pizza completa. As pessoas cobram muito umas das outras ir à igreja. Pô, por que você não está indo à igreja? Repito, porque a gente tem que repetir, porque o brasileiro é difícil às vezes adora entender errado, né? O que a gente fala. A igreja, ir à igreja, frequentar uma igreja, ter uma igreja, faz parte do combo. Faz parte. É o ideal. Mas 90% é o relacionamento com Deus. Porque a partir do momento que você vai à igreja, cumpre ali bonitinho e vai todo dia, mas você não tem um relacionamento com Deus,
Me explica como você vai morar com a pessoa. Me responde. Se responda. Como você vai morar com uma pessoa que você não se relaciona? Qual a lógica? Você acredita na existência dessa pessoa? Né? Vamos trazer aqui para o nosso mundo aqui. Você acredita na existência dessa pessoa, você gosta, você ama, mas você não tem um relacionamento. Se você não tem um relacionamento, logo você não vai morar com ela. É simples. Então, o principal que muitos têm esquecido e outros não, tudo que eu estou falando aqui não é generalizando, não, nem para o bem nem para o mal. É o relacionamento com Deus. E não adianta cobrar a perfeição das pessoas, porque ela não vai chegar. Mas quando nós temos um relacionamento com Deus, isso nos aproxima de uma vida mais consistente com aquilo que acreditamos e cremos. Ah, Samuel, mas e o seu relacionamento com Deus? Porque hoje ninguém pode falar mais de Deus, que é sempre, tudo é voltado para a sua vida, né? Me esqueça. O foco aqui não sou eu. O foco aqui é a mensagem. Se eu tiver com a minha vida ok e você não vai adiantar nada para você. E se eu não tiver com a minha vida ok e você estiver, por captar a mensagem, ótimo para você. E eu que me vire. Porque a salvação é individual. Então, para terminar essa reflexão, acredito que vai ser um dos vídeos mais longos do meu canal, mesmo que ele ainda está só começando, mas pela importância, e eu quero que esse vídeo fique aqui por muito tempo. Entenda, pare, reflita em tudo que está acontecendo. Ah, mas eu ouço esse discurso há muito tempo, é a mesma conversa, esse papo aí é antigo. Olha para as coisas que estão acontecendo. Pare para refletir em tudo que está acontecendo. Sempre teve guerra, beleza. Sempre teve problema de família, ok. As pessoas sempre foram frias, aquelas que são frias, beleza, ok, concordo. Tudo de ruim que há no mundo sempre existiu. A diferença é que antigamente não era divulgado por causa que não havia as redes sociais. Ok, eu concordo com você. Mas além da maldade em grande quantidade e dos problemas e tudo que há de ruim em grande quantidade, a gente precisa citar a qualidade, no pior sentido da palavra. Na frieza ao extremo, na maldade ao extremo, na irracionalidade ao extremo. Que a gente acorda bem e de tarde tá mal, e eu tô falando isso com base em mim mesmo. Em mim mesmo. Dá pena de quem fala isso que eu tô falando aqui, apontando o dedo pro outro. Isso tudo aqui essa reflexão eu faço agora aqui, eu me trago para isso. Até quando nós vamos fingir demência para tudo que está acontecendo? Ah, Samuel, você quer que eu faça o quê então? Qual que é o objetivo final disso que você está me dizendo aqui agora? Bom, primeiramente, dizer o quão importante é
que jogadores de tamanha relevância no mundo estejam levando a mensagem da volta de Jesus para praticamente todo o planeta, porque futebol é o que é mais visto no mundo, porque isso é bíblico, o evangelho será pregado em todo o mundo. Então, primeiramente isso, a primeira ideia do vídeo é falar sobre isso, do quão eu acho bacana, legal, importante e até que enfim. E a segunda ideia do vídeo acabou que eu desenvolvi aqui é que, poxa, até quando nós vamos fingir demência e negligenciar o nosso relacionamento com Deus? Nós vamos esperar acontecer o quê? Nós vamos esperar viver qual situação? O quê? Porque é como uma corrida de Fórmula 1 em que a última curva se aproxima para a reta final. A situação mundial é insustentável. A nível emocional, financeiro. Todo mundo correndo atrás, não sei do que, como ratos, trabalha, dorme, recebe, aquele círculo vicioso e não virtuoso. E tá tudo certo, porque muitos de nós, e a maioria de nós, não nascemos em berço de ouro. Então a vida acaba que é isso aí mesmo. E a gente, obviamente, busca melhorar e sair dessa rotina. Ok, tá bom, beleza. Faz parte. Mas permitir que entremos no modo automático a ponto de fingir demência para tudo que está acontecendo e não buscarmos o nosso relacionamento individual, para de cuidar e se importar com a vida do outro. Para de apontar o dedo para o outro, que tem 4 apontando para você. Esquece a vida do outro. Esqueça a vida do outro. Largue um pouco o celular. Ah, Samuel, mas olha, eu não acredito em nada que você está falando, eu quero até acreditar, mas eu não entendo nada, eu nunca fui evangélico, eu nunca fui nem católico, eu sou um cara que eu não sei, eu não sei de nada e também não sei como saber, como buscar saber, como entender. Eu citei aqui 2 pessoas que têm canais no YouTube, que é o Daniel Lopes e o Sandro Rocha, e muitos outros. Tô querendo dizer que eles são os melhores, não. Eles são os melhores para mim. Hoje. Os que eu mais gosto de ver e ouvir. Mas o principal é você buscar de Deus essa resposta. E você só vai conseguir isso se você silenciar. Largar o celular, entrar dentro do seu quarto e falar: Senhor, não sei de nada. Eu não faço ideia de nada. E eu quero ter ideia das coisas para que eu possa me preparar. E você que faz ideia das coisas, que conhece melhor do que qualquer um tudo o que está acontecendo e como você deveria estar levando a sua vida, como eu, por exemplo, é simplesmente fazer a mesma coisa de quem está perdido. Entrar no quarto e falar: meu Deus, diferentemente daquele que não sabe de nada, que está perdido e que está buscando entender, eu sei de tudo, mas no momento eu não consigo. Eu levei a minha vida para um caminho que está difícil voltar. E para ser sincero, às vezes eu nem quero voltar.
Eu perdi o desejo nas coisas de Deus, mas me ajuda. Qual que é o problema? Qual que é o problema em fazer isso? A gente faz tanta coisa banal. Qual que é a dificuldade? Ela é grande. A dificuldade ela é grande, eu sei. Mas a Bíblia ela não fala aquele que conseguir será salvo. Não é aquele que conseguir. É aquele que perseverar. E perseverar é não desistir. Deus só quer que você tente. O resto ele vai fazer. Ele só quer que você tente. Mas acabe com muitas ilusões. Já entre sabendo de muitas conversas que você ouviu a vida inteira, que é tudo muito legal, que nos esqueça. Esqueça. Vivemos um momento em que, poxa, legal, a gente gosta do nosso futebol, o canal aqui é para isso, inclusive. A gente curte o futebol, curte outras coisas. Eu curto uma praia, cada um gosta de uma Netflix, tem problema nenhum. Mas a vida é dureza. A vida é dureza e é preciso entender isso. E as coisas elas só vão se dificultar ainda mais, principalmente aqui. Porque a salvação está aqui. Porque é daqui que vêm as nossas atitudes. Então é um tempo de muita mentira, conversa fiada, onde nós às vezes crescemos ouvindo de pessoas que nós enxergávamos como referência e depois descobrimos que são corruptos e etc e tal. Então assim, é um mundo muito sujo, onde pessoas estão fazendo isso que eu estou fazendo aqui agora em troca de dinheiro, para ganhar dinheiro, para enrolar os outros, para tirar dinheiro dos outros. Tem muita gente com sacanagem, e para mim não existe sacanagem pior do que você usar o nome de Deus para ganhar dinheiro. Não tem sacanagem pior que essa. Para mim. Na minha avaliação. Então nós vamos vendo essas coisas, isso vai desanimando. É natural, nós somos humanos. Esqueça esse aí que fica te falando que você é isso, que você é aquilo, que você não tem jeito, que não sei o quê. Você tem jeito, mas você vai fazer muita bobagem porque você é humano. O caminhar com Deus e ter um relacionamento com Ele é para que você tenha cada vez mais consciência das suas melhores escolhas, uma vida mais digna, mais decente, mais honesta. Mas esquece essas conversas de falso moralista, de que, pô, crente não pode fazer isso, crente não faz aquilo, se você é crente você não vai fazer isso, você vai fazer, porque você é humano. Você é humano. Vai fazer sim. O ideal é que não faça, busque não fazer, mas essa conversa de perfeição não cola mais. Não cola mais. Nosso papel é tentar. E para quem consegue, parabéns para você. Legal, troféu joinha. Obviamente, você que consegue, e são poucos, viu? A maioria é aqui, ó. Você que consegue, Deus está muito satisfeito com você, porque você se esforça ao máximo. Mas você que não consegue, não se sinta culpado por causa de gente que faz coisa pior que você e quer te julgar. O foco é relacionamento com Deus. Se você tiver isso, está tudo resolvido, porque aos poucos Deus vai alinhar as coisas naturalmente, sem cobrança, sem ninguém te encher o saco.
E você vai tropeçar uma vez, vai tropeçar duas vezes, mas uma vez eu ouvi uma pregação muito interessante que diz que quanto mais próximo de Deus você está, naturalmente você vai errando menos. Não é na base de pressão, não é na base de gente falando que se você fizer tal coisa você vai pro inferno, não é na base desse tipo de conversa, de ameaça. Porque ameaça gera um monte de gente dentro da igreja querendo estar fora e que está com o coração fora da igreja e que no final da história não vai ser salvo porque está lá porque está com medo de ir para o inferno e não porque ama o céu. A ideia é amar o céu e não ter medo do inferno. É desejar o bom e não ter medo do ruim. Esquece essas conversas. Quem vier com essas conversas, entra aqui e sai aqui. Mas fato é, porque está escancarado, o mundo está um caos e não tem muito tempo mais para a gente se organizar. E eu fico extremamente feliz que esse grito não esteja sendo negligenciado por muitos jogadores de futebol milionários e que jogam no principal campeonato do mundo, que é a Premier League. E que delícia que vai ser se fizerem isso na Copa do Mundo também. Porque jogadores de outras religiões, como por exemplo o Salah. O Salah é um cara que, na fé que ele tem, ele honra o nome de Deus. Ah, mas o Salah esses dias fez isso. Cara, me ajuda. Se você não entendeu ainda, me ajuda. É um cara que você vê o temor que o cara tem a Deus, o cara transmite que tem. Se na vida íntima dele não tem, meu irmão, não é comigo. Eu tô só falando o que eu vejo, mas não tem como eu ver mais do que o que eu vejo. Então, jogadores... Inclusive, eu ouvi um comentário uma vez que se nós tivéssemos o temor a Deus que esses jogadores de origem muçulmana têm, o respeito que eles têm pela religião deles, isso é algo, como é que eu posso dizer? Louvável. O vídeo já tem 33 minutos, eu vou encerrar ele aqui agora. E espero que você tenha entendido a mensagem que eu quis trazer aqui. Não é pregação, não estou ditando regra. Por favor, espero que tenha entendido. E para fechar, que isso precisa ser dito. Você tá falando isso porque agora você é o santinho, não sei o quê. Esse é o maior erro da igreja. Quem está na igreja é porque é o pior. Eu, pelo menos naquilo que eu observei, eu sempre enxerguei que a igreja, e agora eu estou englobando, eu estou generalizando, mas sem generalizar, porque, mais uma vez eu digo, não são todos os cristãos, obviamente, né? Pelo amor de Deus. Mas é um pouco natural da pessoa que frequenta uma igreja, principalmente as que nasceram na igreja, e eu nasci na igreja, tá? Achar que é melhor que o outro. Ou aquele que é cristão, evangélico, achar que é melhor que aquele que está no mundo. Tudo muda a partir do momento que você entende que você frequenta uma igreja e que você tem um relacionamento com Deus, porque você é o pior. Eu tô falando isso aqui hoje, trazendo essa mensagem aqui, não é porque eu sou o gostoso e o melhor e o perfeitão.
É o contrário. É porque eu sou o pior. Quem me conhece sabe. Mas nós chegamos no limite de fingir demência para aquilo que está acontecendo. Não dá mais para fingir demência. E eu espero que você pare de fingir a partir de hoje também. E se você não estava fingindo demência para tudo que está acontecendo, se é porque você nunca parou para refletir sobre isso, passe a refletir. E você vai ver que tudo faz sentido, que não é opinião, que não é palpite. Ah, eu acredito. É porque vai acontecer. Boa noite para você, bom dia, boa tarde, independentemente do momento que você estiver vendo esse vídeo. Grande abraço e até a próxima, porque temos muito para falar essa semana. Campeonato Mineiro vai começar. Caio Jorge ficou no Cruzeiro, pelo menos até agora, né? Futebol muda tudo, mas vai ficar. E o Democrata, obviamente, também Campeonato Mineiro engloba o Democrata, né? Falei de Campeonato Mineiro pensando no Cruzeiro, mas a nossa Pantera vai estrear também no sábado contra o Itabirito, no mesmo horário do jogo do Cruzeiro, inclusive, 6h30. E nós, ao longo da semana, vamos falar aí também sobre essa volta do futebol e do Campeonato Mineiro e, quem sabe, a iminente saída. Próximo vídeo, inclusive, pode ser que eu fale sobre a saída, o Hulk já tenha saído do Atlético no próximo vídeo, porque ele pediu a rescisão amigável com o Clube Atlético Mineiro. Boa noite para você, bom dia, boa tarde. Deixe o seu like, curta, compartilhe esse vídeo e pare de fingir demência.